Muito boa noite, doutor Delzio. Boa noite, Maílza. Espero encontrá-la bem, você, sua família e todos os nossos amigos que nos acompanham. Graças a Deus. Espero que o senhor esteja bem com a sua família também. Então, Maílza, eu que agradeço a oportunidade. Na semana retrasada, o Síndico Condomínio DF, o CAL DF, o CREA DF, a UNB, o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Peritos, e a Associação dos Proprietários de Carros Elétricos do Brasil, nós fizemos um evento para tratar sobre essa questão de grande relevância e atualíssima no que tange aos problemas e às soluções que devem ser encontradas para que os condomínios, as edificações, os moradores possam ter uma segurança mínima para efetivamente usufruírem dos carros elétricos. Deixar muito claro que nós não somos contra carro elétrico, em hipótese nenhuma. Somos totalmente a favor da utilização de carros elétricos, mas as nossas colocações, elas são mais voltadas à segurança jurídica que o condomínio deve ter e que o síndico deve ter, a fim de evitarmos problemas futuros para a edificação. Essa situação ela é de grande importância porque a crescente é exponencial da aquisição de carros elétricos. É óbvio, nós sabemos que o custo de um carro elétrico não é baixo e as pessoas ainda não têm acesso, como tem de carros populares, né, para um carro popular e um carro elétrico. Nós sabemos que a diferença de valores entre um carro popular, a combustão e um carro elétrico é, no mínimo, o dobro ou o triplo, estou dizendo, de carros populares com a mesma categoria. Então, com essa situação, nós nos vimos na obrigação de tentar ajudar os nossos síndicos, gestores e condôminos. No Brasil, ainda não tem uma legislação específica sobre essa questão. No Distrito Federal também não tem. Pelo estudo que eu fiz, o estado está um pouco mais avançado. É o estado de São Paulo, onde o Corpo de Bombeiros está tentando regulamentar uma norma para garantias mínimas em relação à instalação dos equipamentos. Então, volto a dizer, nós não estamos tratando do carro elétrico em si, e sim dos equipamentos que têm que ser instalados nas edificações, bem como o que acontece quando há necessidade dos proprietários desses carros elétricos recarregarem os seus veículos. Então, a primeira questão que nós temos que verificar é: eu posso simplesmente puxar um fio do meu apartamento e ligar uma tomada no carregador do meu carro elétrico? Eu não vou falar sobre as questões técnicas de forma profunda, porque eu não sou conhecedor, eu não sou arquiteto, eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, então eu não tenho condições de tratar sobre as questões que, de fato, o condomínio tem que contratar especialistas habilitados nesta área. Mas eu vou mais para a questão jurídica. Voltando, eu posso puxar simplesmente um fio, seja do relógio transformador de fornecimento de energia elétrica para a minha unidade e ligar a este fio o carregador do carro elétrico? A resposta é não. Principalmente quando nós tratamos de condomínios. E o condomínio tem que observar várias regras. A primeira delas é a segurança de todos. A segunda regra que o condomínio tem que observar é o direito de todos os condôminos terem a mesma oportunidade de ter e usar e fruir das áreas comuns do condomínio e utilizar das suas áreas individuais de maneira que não cause prejuízo ou perigo aos seus vizinhos. Então, com essas colocações, Maísa, eu digo para você o seguinte: nós temos uma enormidade de ações judiciais hoje em dia, porque eu até fiz uma brincadeira lá nesse evento que nós fizemos, que as pessoas estão invertendo as situações. Eu vejo muita gente comprando um carro elétrico sem ter a menor noção de como fazer para carregar esses veículos.
Alguns deles estão indo 2 ou 3 vezes ao shopping para fazer o carregamento do seu veículo, que alguns shoppings têm em seus estacionamentos esses veículos. A minha mãe acabou de entrar agora Eu na vi. nossa live. Ontem, Maísa, nós comemoramos. Meu pai e minha mãe fizeram 58 anos de casados. Oh, coisa Então foi linda. uma alegria muito grande poder estar com Parabéns. os dois comemorando. Parabéns, parabéns. Um beijo para a senhora também. Fico muito feliz quando te vejo por aqui, viu? Significa que está bem, que está com saúde. Então seja muito bem-vinda. E parabéns pelo casal aí. Que Deus abençoe. Que venha muitos e muitos e muitos outros anos com muita saúde e felicidade, né? É o que a gente precisa. Exatamente. Então, Maísa, a primeira coisa que o síndico tem que observar é que tipo de obra que ele vai ter que fazer no seu condomínio para disponibilizar a seus Deixa eu te perguntar moradores. uma coisa. Você está me vendo travar de vez em quando? Eu estou sentindo que a sua está travando. Tem alguém aí, gente? Vocês estão vendo também? Está travando? Eu estou vendo, de vez em quando está dando uma travadinha para mim. Eu vi, agora há pouco, realmente eu vi uma travada. Eu não sabia se era no seu ou se era no meu, mas internet é uma coisa É, terrível. É boa, mas é é terrível. verdade. Eu acho que, ó, tá travando sim. A Cacá botou aí, ó. Bem de levinho. Ah, tá de levinho. Então, Deus abençoe que vai conseguir, a gente vai conseguir tocar. Vamos embora. Então, Maísa, a primeira coisa que nós temos que ver é que, de forma indiscutível, o síndico não pode autorizar nenhum condômino a realizar qualquer tipo de instalação elétrica no condomínio, seja na garagem, seja na área externa, seja no pilotis, aqueles prédios que têm pilotis, para colocar um carregador de carro elétrico. O síndico não deve, porque ele não tem autonomia para isso. O que o síndico deve fazer? A primeira questão é contratar ou um engenheiro elétrico, ou um técnico em elétrica, ou qualquer outro profissional que tenha aptidão e tenha condições de fazer um estudo técnico a fim de aferir se aquele condomínio ele tem estrutura de cabeamento que suporte a instalação de carregadores para veículos elétricos. Segunda coisa, se aquilo que a sua distribuidora, sua concessionária de energia disponibiliza para o seu condomínio, aquela carga que é disponibilizada, se ela é o suficiente para que todos os condôminos, ou pelo menos uma parte significativa desses condôminos, possam ter carregador de carro elétrico. Terceira situação, se aquele condomínio tem um número suficiente de pessoas que têm interesse em realizar a instalação de aparelhos para os seus carros elétricos. Visto isso, contrata-se um especialista para fazer um laudo técnico. Nós temos que lembrar, mas que a instalação de carregadores de carro elétrico, ela tem que observar o que dispõe a NBR 16280, que é aquela que tem que ter um responsável técnico, tem que ter um projeto, especificações de todas as formas para ter um plano de trabalho a fim de dar segurança e garantias ao condomínio e aos condôminos. Então, visto tudo isso, também eu tenho que observar que hoje nós temos a NBR 17019 de 2022, que já trata sobre essas questões elétricas para a instalação de veículos elétricos. Mas, Nelson, você acabou de falar que não tem lei que trata sobre o assunto. Só lembrando que nós falamos muitas e muitas vezes ao longo dessas, alguns anos nossos de live, NBR é uma norma. Em sendo uma norma, ela não é lei, mas o Poder Judiciário entende que as normas emitidas pela ABNT têm força obrigatória como se lei fosse, mas ela não é lei. Visto isto, eu síndico, com um documento de relatório de todas as NBRs cumpridas, eu
convoco uma assembleia e digo o seguinte para a assembleia: olha, o nosso prédio tem 100 unidades. Eu tenho, neste momento, somente 5 condôminos que querem a instalação de pontos de carregamento de carro elétrico. Aí a primeira pergunta que o síndico deve fazer a ele próprio, e aí a parte de engenharia, de arquitetura e de direito vão ajudá-lo, é que tipo de obra que vai ser esta. É uma obra necessária? É uma obra útil? Ou é uma obra voluptuária? Eu, sem conhecimento técnico de engenharia, eu digo, é uma obra útil. Por que que eu digo que é uma obra útil? A lei define isso. O artigo 96 do Código Civil diz que são úteis as obras que aumentam ou facilitam o uso do bem. Então, a própria lei já conceitua, lá no parágrafo 2º do artigo 96 do Código Civil, já conceitua que tipo de obras que é essa obra toda. Além da valorização, né, que isso vem a trazer para as unidades, né? É mais fácil, vai ser mais fácil de alugar as unidades, vai ser mais fácil de vender, vai ter mais valorização. Então, acredito que sim. Eu já vou chegar lá, que a sua colocação é muito pertinente, que eu vou chegar nesse ponto que nós debatemos também. Então, convoquei a Assembleia, aí vem um grande problema, Marilza. Eu tenho 100 unidades, só tenho 10 unidades que têm interesse. 90 unidades falam assim, eu não quero gastar dinheiro para mudar toda a estrutura elétrica do prédio para que 10 pessoas possam se beneficiar. Aí, qual é a pergunta que fica? Essas pessoas devem ficar prejudicadas, Marilza? Eu entendo que não. Entendo que não também. Eu trago para vocês a solução para esta pergunta. A solução está no artigo 1340 do Código Civil. O Código Civil diz o seguinte: as despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de alguns deles incumbe a quem deles se serve. Então, a resposta é simples. Se eu tenho só 10 condôminos no universo de 100 que querem fazer obras para os seus carregadores, o síndico pode chamar a assembleia, aprovar a obra e falar o seguinte: olha, como essa obra não é interesse geral, as despesas para a instalação, não só do aparelho, mas de toda a parte física, ficará à mercê de quem quiser instalar. Aí eu digo para você, Maísa, se eu, Délcio, estivesse no restante dessas 90 unidades que não tem carro elétrico hoje, eu iria querer investir? A minha resposta é sim. Sim. E minha resposta tem tudo a ver com o seu comentário, Maísa. Sim, a valorização. Porque claro. uma unidade que tenha o carregador de carro elétrico, ela tem que valer mais daquela unidade que não tem. Porque a modernidade está aí. Eu não posso fechar os olhos para os carros elétricos e os carros híbridos. Principalmente porque a crescente é indiscutível na venda desses veículos. Então, existe sim a valorização. Então, não queria eu, Délcio, ser dos poucos apartamentos num condomínio que não disponibilizaria um ponto de carga de carro elétrico. Então, eu investiria sim. Daí vem a outra questão. Qual é a outra questão? Qual seria o quórum para aprovar esta obra? Aí eu vou no artigo 1341 do Código Civil, que estabelece quais são os quórums para que eu possa aprovar uma obra. Então, para as obras necessárias e urgentes, ou só necessárias, o quórum é o quórum simples. Se eu tenho um prédio de 100 pessoas, 5 pessoas estão na Assembleia, 3 votaram a favor, a obra aprovada. Aí eu penso na obra útil. A obra útil, o 1341 já trata de forma diferente, já fala que o quórum para aprovar é a maioria dos condôminos. Eu já começo a ter um grande problema, mas esse problema pode ser sanado naquela lei nova, que eu brinco, a nossa lei, porque eu tive a grata satisfação de trabalhar nela, que é a 14.309,
que estabelece que quando eu necessitar de atingir quórum qualificado, eu posso fazer assembleias permanentes. Então, a solução já está dada. Aí eu vou para uma outra questão. E se eu precisar inovar construções, o que eu devo fazer? Eu tenho escutado muita gente falar, eu preciso da unanimidade do prédio. Eu digo, não. A realização de obras em partes, em acréscimos a já existentes, a fim de facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 dos condôminos. Ou seja, o 1342 do Código Civil diz que eu preciso de 2/3 total dos condôminos se eu for criar uma nova situação. Elvis, como assim uma nova situação? Se eu for destinar, por exemplo, eu tenho áreas comuns do condomínio que não são destinadas à garagem. Então, eu quero construir naquele local para que eu possa ter vagas rotativas para carregamento de veículos. É possível? É possível. Mas, Deus, eu lembro lá no Código Civil de 2002, no 1351, que falava que eu precisava da unanimidade para mudar a destinação de parte da edificação. Foi mudado. Hoje, o 1351 é muito fácil de fazer uma leitura que saiu da necessidade de unanimidade para 2/3. Então, se eu quiser transformar um jardim em 10 vagas de garagem para que elas tenham acesso a carregadores para veículos elétricos, eu posso, com 2/3 do voto do total dos condôminos, aprovar a mudança da destinação e a nova construção daquela edificação, ou seja lá que forma for feita aquele novo estacionamento. Então, possibilidade existe, Maísa. Eu não posso tentar fazer ao arrepio da lei. Porque o síndico que der uma autorização de instalação de um carro, de um carregador de carro elétrico, e não tiver autorização da Assembleia, este síndico poderá ter um problema seríssimo. Em caso de sinistro, ele poderá, inclusive, responder por crime de desmoronamento, incêndio culposo, ele poderá responder com seu próprio patrimônio de qualquer dano causado aos demais condôminos. Então, vamos lá. Tem um laudo técnico que diz que o prédio está apto. Aprovei a Assembleia, determinei ao condômino que queira instalar que ele tem que obedecer a NBR 16280 e trazer todo um plano de trabalho. Feito tudo isso, o síndico, após a deliberação da Assembleia, ele só vai cumprir a decisão da Assembleia, ou seja, dar ao condômino a autorização, mas não porque ele quis dar, mas sim porque a Assembleia lhe determinou que desse. Isso que é importante para que possamos ter em nossa mente. Eu sempre brinco, o síndico inteligente não é o síndico corajoso. O síndico inteligente é o síndico que tem cautela. Deus, qual a diferença do síndico que tem cautela para o corajoso? O corajoso é quem fala assim, eu mato no peito e resolvo, não precisa de assembleia. Eu falo corajoso para não falar maluquinho, né? Ou maluquinha. Ou pior. Eu espero que não exista mais em nosso meio, principalmente, eu tenho certeza, seus alunos jamais irão ser síndicos maluquinhos ou maluquinhas, mas eu prefiro que sejam síndicos cautelosos, que digam o seguinte, é algo que pode dar problema? Deixa a Assembleia decidir. Aí, qual é o grande problema que está acontecendo, Maísa? Como eu disse lá no comecinho, eu fiz uma brincadeira da seguinte forma. As pessoas hoje estão fazendo da seguinte forma. Lembra quando nós éramos mais jovens, éramos doidos para ter carro? Nós éramos doidos para ter um veículo a combustão. Não era isso? Só que, às vezes, não tínhamos nem carteira. Era prudente que eu comprasse um carro antes de ter a carteira de habilitação? De jeito não era. nenhum. Ainda não é. É. Então, como é que eu posso comprar um carro se eu não tenho carteira para dirigi-lo? Só se eu tiver muito dinheiro e contratar um motorista. Mas, desculpe,
Aproveitar que você, Como é que eu posso deixa eu comprar um... aproveitar que você tossiu para responder uma pergunta aqui, que tem uma galera perguntando se a aula vai ficar gravada. Gente, vai ficar gravada lá no portal Super Síndico. A gente vai retransmitir ela lá e vai ficar lá, tá? Então, quem ainda não curtiu a página, vai lá depois, está fixado aí, ó, portal Super Síndico, tá bom? Depois vai lá, curte lá que a gente vai colocar a live lá para vocês, na íntegra. Desculpa, doutor Del. Não tem problema não. Então, Maísa, o que acontece? Eu devo comprar um carro antes de estar habilitado para conduzi-lo? Não, não devo. Eu devo comprar um carro antes de ter a mínima ideia aonde eu vou carregá-lo quando a energia que ele tem em suas baterias acabar? Também não devo, né? Então, nós temos que observar o caminho e o momento de cada coisa. E aí, o que tem acontecido? Algumas pessoas compram veículos, o síndico cauteloso não dá autorização para instalação dos equipamentos e o condomínio vai à justiça. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, não, esse aqui é de Brasília. O Tribunal de Justiça de Brasília, ele recebeu um processo, ou seja, alguém distribuiu uma ação para obrigar o síndico, obrigar o condomínio a autorizá-lo a instalar um aparelho que carregaria seu veículo elétrico. E o tribunal decidiu o seguinte: ação de obrigação de fazer instalação de ponto de carregamento externo de veículo elétrico, wallbox, em rede de energia do prédio residencial. Utilização das instalações comuns do condomínio. Necessidade prévia de aprovação da Assembleia. Então, o tribunal, pela palavra da desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, da terceira turma civil, em 11 de 5 de 2023, eles decidiram, sem autorização de Assembleia, você não pode instalar o seu carregador. Você vai ter seu carro elétrico, ficar guardadinho na garagem, mas você não pode instalar seu carro elétrico naquela edificação. Então, são situações preocupantes. E aí, São Paulo também. Esse que eu trouxe aqui é do TJDF. São Paulo também tem uma ação muito parecida com essa, que diz o seguinte: ação de obrigação de fazer, sentença de improcedência, inconformismo por parte dos autores, não acolhimento. Instalação de equipamento para carregamento de carro elétrico em vaga de garagem privativa. Ele quis instalar na sua vaga. É propriedade dele. Em tese, ele queria, mas não podia. Aí vem questões que devem ser decididas em assembleia. Inteligência do artigo 1342 do Código Civil. Aquele que eu falei um pouquinho antes para vocês. Laudo pericial conclusivo no sentido que somente poderia ser instalada uma única instalação de carregamento por subsolo. Instalação na vaga privativa dos autores impediria que os outros condôminos pudessem usufruir do mesmo privilégio, caso futuramente adquirissem carros elétricos. Incidência do artigo 1335, inciso 2 do Código Civil. Sentença mantida. E o que diz o 1335, inciso 2? Você pode usar, gozar e fruir da sua propriedade individual, desde que não exclua os demais condôminos ou não cause insegurança aos demais condôminos. Então, esta questão é muito clara, no sentido de que nós não devemos, em hipótese nenhuma, fazer o arrepio da lei qualquer situação que coloque os demais condôminos em desvantagem, em perigo ou com insegurança. Então, essa questão toda, temos até uma outra decisão do tribunal que diz: o autor pretende obter autorização para, sob sua responsabilidade de custeio, implantar tomada para carregamento de veículo híbrido em uma de suas vagas de garagem, o que lhe foi negado pelo condomínio. Sentença de improcedência, recurso descabido. O réu, que logrou demonstrar que a pretensão ora debatida foi submetida à decisão da Assembleia e recusado por maioria dos votos, o que, por si só, basta para fins da improcedência. Ou seja, ele pediu fazer a Assembleia foi realizada e a Assembleia disse não. E por que a Assembleia disse não? Porque simplesmente um condômino só não pode ter um privilégio que os demais outros condôminos não podem ter esse tipo de privilégio. Então, ou é para todo mundo, com essas colocações, ou não é para ninguém. exato.
Com essas colocações todas, o que eu quero evidenciar aqui com você hoje é que não é proibido instalar carregador de carro elétrico nos condomínios. Mas nós que moramos em condomínio, nós temos que saber o que de fato podemos fazer. Porque quando eu moro em uma coletividade, eu uso uma frase muito antiga, Maísa, que diz o seguinte: morar em condomínio é abrir mão do seu direito individual em detrimento do direito da coletividade. Perfeito. Então, isso é, para mim, o mantra da moradia condominial. Perfeito. Nós não podemos, de forma nenhuma, pensar que o meu direito individual deve sobrepor aos meus vizinhos. Não é isso que acontece. E nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado. E aí, nós temos outras questões de grande importância em relação a isso. Algumas seguradoras já estão fazendo vistoria nos prédios a fim de verificar se tem carregador de carro elétrico. Elas não se opõem a carregador de carro elétrico. Elas estão verificando, Maísa, se esses carregadores estão dentro dos limites de que devem dar segurança à edificação. Não podemos ter gambiarras, não podemos ter gatos, não podemos ter situações que coloquem em risco aquela edificação e aquela comunidade. Para você ter uma ideia, o coronel do Corpo Bombeiro do Distrito Federal, foi um dos palestrantes naquele evento que eu disse para você, até esqueci de dizer que o Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal participou de forma brilhante no evento também. Ele deixou muito claro, o carro elétrico, ele demora mais tempo para entrar em combustão do que o carro a gasolina, álcool ou diesel. Mas quando ele entra em combustão, é uma chama, é um incêndio muito mais veloz do que dos outros carros. Até teve uma situação que eu brinquei com uma pessoa lá no debate, que a pessoa falou assim, pois é, ninguém nunca discutiu que um carro a combustão pudesse ficar na garagem do condomínio, porque a garagem é feita para isso. Aí eu disse o seguinte, mas eu também nunca vi ninguém querer instalar um posto de gasolina na garagem do prédio. Ou instalar uma bomba de gasolina na garagem do prédio. Eu tenho certeza, se alguém quisesse instalar uma bomba de gasolina na garagem do prédio para fazer abastecimento dos carros a combustão, nós estaríamos debatendo a mesma coisa que nós estamos debatendo hoje. E já debatemos há algum tempo e continuaremos debatendo. Porque o fogo de um carro elétrico ele é tão perigoso quanto um fogo de um carro a combustível fóssil ou combustível natural. Mas o carro elétrico tem esse problema, que as baterias, por serem baterias com materiais que quando iniciam o fogo, são muito mais difíceis de apagar esse incêndio, segundo informações que eu tive, nós temos que tomar cuidado para evitarmos essa situação. Com isto, o que eu quero deixar muito claro para todo mundo? Comprem seus carros elétricos, mas converse antes com o seu síndico, converse antes com seus moradores, já peça para o seu condomínio, aproveite a oportunidade. Quantos e quantos prédios, Maísa? Eu não sei se você viu nesse final de semana, acho que foi sexta ou sábado, o prédio da OAB Federal pegou fogo aqui em Brasília. Sim. Então, o que nós temos que ver, Maísa, é que, de fato, o que está acontecendo é que as edificações estão ficando velhas. O cabeamento está ficando velho. Então, os condomínios precisam pensar, independentemente de carro elétrico, ter um laudo técnico dizendo qual é a saúde da estrutura elétrica da sua edificação. Doutor Delcio, desculpa, te cortei. Esse caso já é antigo, mesmo sem a existência do carro elétrico, a gente já tinha esse problema, né? Porque sabemos que a fiação elétrica ela tem um prazo útil de vida, ela tem um tempo de vida. 30 anos é o tempo máximo, se eu não me engano, né? Da fiação elétrica precisar ser trocada. E a gente sabe que tem condomínios super antigos. Ali no plano piloto é um bom lugar para servir de referência, ali na Asa Sul, Asa Norte. Tem condomínios muito mais velhos que isso, que nunca foram trocadas a fiação elétrica. Então, é uma grande preocupação e os síndicos vão ter que tomar uma ação rápida com relação a isso, né?
Com certeza. É por isso que eu até citei a questão do carro elétrico, da OAB Federal que pegou fogo, porque isso aconteceu há muitos anos atrás, quando deu boom dos aparelhos de ar-condicionado nas edificações coletivas. Foi a mesma coisa que aconteceu, em proporções diferentes, é claro, mas os prédios tiveram que se adequar às potências elétricas e aos cabeamentos para suportar a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Sim, E agora essa novidade de carro elétrico. perfeito. A novidade é a mesma, a situação é a mesma que nós temos hoje. Delcio, é impossível fazer isso? Não, é muito simples. Eu só preciso ter segurança jurídica, segurança técnica. Se eu tenho um laudo técnico dizendo que minha edificação está apta a receber um percentual X de carregadores para veículos elétricos, eu não posso ultrapassar aquele número X. Eu vou ter que dar uma solução temporária de instalação somente desses aparelhos, dessa quantidade de aparelhos, e já fazer a previsão que quando atingirmos essa quantidade de aparelhos, vamos ter que fazer uma nova assembleia até para criar uma taxa extra para mudar toda a parte estrutural elétrica do prédio, a fim de que todos os condôminos que queiram ter o carregador de carro elétrico, ele possa usufruir desse direito. Então, essas questões são questões de suma importância e que se os síndicos, se os moradores seguirem esse mínimo que nós colocamos aqui até agora, nessa nossa live, eles terão uma segurança jurídica muito boa. Por quê? Não estarão fazendo uma coisa ao arrepio da lei e, em contrapartida, não estarão colocando o seu patrimônio, o patrimônio da coletividade, a sua vida e a vida de todos que moram naquela edificação em risco. Então, Maílson, eu não sei se nós temos perguntas aí que querem ser respondidas, eu estou à disposição para começar a respondê-las. Ok, certamente teremos. Mas, olha só, essa questão de ar-condicionado, até hoje a gente tem muitos condomínios que o síndico não conseguiu fazer a troca da fiação elétrica e tem muito condomínio com aparelhos de ar-condicionado instalados sem poder, né? Mesmo dizendo que não, tem muitos condomínios com esse problema. Mesmo dizendo que não pode, que a fiação elétrica não suporta, tem muita gente que instalou ar-condicionado. E aí cabe ao síndico fazer o quê? Entrar com notificação, entrar com multa, essa coisa toda. Mas ainda assim a gente sabe que tem muitos casos na justiça de condomínios dessa forma. Agora, essa questão do carro elétrico não vai ser diferente. Só que agora a gente tem um ponto muito bom de argumentação, que é essa questão da valorização. Qualquer condomínio hoje de classe média e alta vai ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde, porque a pressão vai ser muito grande. Sempre tem um ou outro querendo trazer, colocar ali, claro, né, o seu carro elétrico e querendo fazer a tomada ali da forma que ele quer e tal. Então, o que a gente pode fazer? Anteceder isso daí. Já buscar um engenheiro, um eletricista, já começar a ver quanto que fica o projeto, já buscar orçamentos, levar em assembleia, mesmo que ainda não tenha pedido, já levar em assembleia, ver quanto é que fica essa taxa extra e ver se os moradores aprovam, porque, gente, essa pressão vai ser diferente da pressão do ar-condicionado. Mais cedo ou mais tarde, os síndicos vão acabar fazendo isso porque a pressão vai ser grande. Eu acredito. Eu comungo com o seu pensamento. Eu entendo que é uma situação que ela é inevitável. Eu estava até consultando aqui vários e vários incêndios em edificações por causa de curto-circuito em ar-condicionado. Agora, tem uma situação, já existem tecnologias, Maísa, que você pode, por exemplo, fazer o seguinte: você tem 20 pessoas que querem carro elétrico, mas você só tem potência para carregar 15. Já tem aparelhos, Maísa, que fazem a distribuição da carga elétrica dentro da sua capacidade para aqueles aparelhos transmitirem a carga para as baterias. Então, um aparelho que carregaria uma bateria em 10 horas, em virtude do número excessivo de pessoas, ele vai demorar 15 horas para carregar. Mas o aparelho central vai dar uma segurança jurídica para que todos os equipamentos secundários, ou seja, dos proprietários, possam carregar.
só que muitas vezes vão carregar de forma lenta, muito mais lenta do que o normal, mas com segurança. É por isso que eu digo, vamos procurar pessoas habilitadas para prestar uma boa consultoria quando forem fazer instalações para os carros elétricos. Bacana. Olha uma pergunta da Kenny. Ela colocou assim, ó: existe necessidade de distanciamento mínimo entre veículos que estiverem sendo abastecidos? Caso afirmativo, qual seria a sugestão para os prédios antigos de Brasília que têm tamanho reduzido de vaga? Já existe, como eu disse, essa já é uma resposta que fugiria ao meu conhecimento técnico. Mas eu sempre brinco que eu sou um bom ouvinte também. Eu falo muito, mas sou um bom ouvinte. No curso, no evento que nós tivemos, o engenheiro elétrico, o engenheiro civil falaram que a distância mínima entre veículos são 5 metros. E aí, o que fazer nesses condomínios que as garagens são de 12 metros quadrados? Como fazer para possibilitar todo mundo? Aí vai ter que contratar alguém da área para fazer o redimensionamento das vagas de garagem para possibilitar a segurança de todos. Eu não vou poder colocar de forma aleatória o aparelho de carregamento em um distanciamento que não seja o adequado pela norma. Perfeito. O Alci colocou assim, ó: quando os 90 moradores optarem por ter seu carregador, como ficará a sua situação para ter o mesmo direito dos 10 iniciais? É exatamente aquilo que a gente falou. Tem que pegar o valor total do orçamento e dividir para todas as unidades. É o correto. O legal seria isso, colocar para todo mundo pagar de forma igual. Ah, mas quem não tem carro não vai querer pagar. Ok, um bom argumento é a questão da valorização. Por quê? Essas unidades elas serão valorizadas, seja para alugar ou para vender. Vai agregar valor ao patrimônio. Então, esse é um excelente argumento para que os moradores queiram essa taxa extra e queiram todos participar. Eu tenho uma posição também, Maísa, que eu sempre digo o seguinte: isso já existe em outras situações. Vamos supor o seguinte: o condomínio, aqui em Brasília existia muito isso, tinha aquelas lixeiras no fundo do corredor. Foram proibidas, Sim, transformaram em quarto de despejo. Quem é que poderia usá-las de forma individual? O condomínio não queria de forma disponibilização para ela manter. Aí ela começou a fazer por sorteio em assembleia e pagamento de aluguel. Essa foi uma solução que encontraram. Então, quando chegarmos ao ponto de todos quererem vaga de garagem com carregamento, a tecnologia vai estar muito mais evoluída do que está hoje. E essa situação que eu estou dizendo pode ser muito mais facilmente resolvida. Pode-se criar uma central distante ali de cada vaga de garagem e cada um passar só o cabeamento. Porque é isso que eu te falei que já sim. existe. Então, hoje já tem um aparelho central que recebe uma capacidade X e que cada aparelho de carregamento precisaria de uma capacidade Y. Mas quando chegarmos a um ponto que cada um vai ter que redistribuir, isso pode acontecer. E mais, Maísa, esses aparelhos são inteligentes já. Quando o seu carro estiver carregado, mesmo ele estando plugado no cabo, o carregador vai interromper a energia e outro carregador vai receber a energia. Isso hoje já acontece. Então, tem sim já tecnologia apta a fazer isso e provavelmente no curto prazo de tempo teremos novas tecnologias, porque é uma crescente. As cidades não poderão demolir todas as edificações para construírem vagas de garagem de carros elétricos. É. Então, tem que trazer tecnologia nova e tem muita gente estudando Sim. para isso. Inclusive o Alci ele tinha colocado antes, ó, no exemplo do prédio que tem possibilidade de ter 10 carregadores. É o que ele colocou. Só tem possibilidade de ter 10 carregadores e o prédio tem 90 pessoas. E aí? Aí é exatamente isso que o senhor falou, né? Vão ter que estudar algumas possibilidades para ver o que é mais viável. Exatamente. Exatamente isso. Bacana.
Já tenho o relatório da engenharia e aguardando a medição de carga e estou iniciando a reestruturação de toda a rede elétrica do prédio. O morador comprou o carro sem avisar e está irado comigo. A Cristina colocou. Foi o que o Dr. Delcio começou a falar aí, que já tem isso acontecendo sim. Tem muito morador que está comprando o carro sem perguntar para o síndico se pode colocar, acreditando que a vaga é dele, que ele vai chegar lá e vai colocar um carregador e pronto, né? E aí depois descobre que não é bem assim que a coisa acontece. Então, sim, meu povo, vai ter muita gente brava com vocês e é por isso que eu estou falando. Se eu fosse vocês, eu adiantaria o processo. Já busca aí os profissionais necessários, já busca os orçamentos, convoca uma assembleia aí para criar uma taxa extra, leva todas as opções, discute com os condôminos, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar no seu condomínio também, se ainda não chegou. Eu convido aos presentes, Maísa, a visitarem o nosso Instagram, Sim, @DelzioJR Advogados, e será um prazer, às vezes, tirar pequenas dúvidas de vocês. Eu não posso realmente prometer que eu vou tirar todas as dúvidas. Algumas pequenas dúvidas eu posso tirar de vocês lá. Podemos fazer um debate, uma discussão, troca de ideias, porque estamos aptos a aprender todos os dias. Eu digo que eu não sou dono da verdade, porque não sou mesmo. E cada um tem sua experiência própria que pode agregar ao conhecimento que nós já temos hoje. Mas a pergunta que eu faço para essa síndica, que está com essa situação já de estudo, ela aprovou em assembleia? pois é. Porque se ela aprovou, ela está no caminho certinho. Se ela não aprovou, convoque a assembleia amanhã. Leve o problema para a assembleia. Perfeito, exatamente. Coloca o Instagram do Dr. Delcio para eu poder fixar aqui. Será que o condomínio pode utilizar vagas da garagem pública e instalar carregadores de veículos na área externa do pilotis? A Kênia está perguntando. Eu já recebi pedido de parecer sobre isso, Maísa. Pessoas que querem instalar os carregadores. Aqui em Brasília tem os pilotis. O que é um pilotis? É aquela área de circulação embaixo do prédio que não tem nada de edificação nenhuma. E já tem morador querendo instalar nos pilares dos pilotis carregador para parar o carro ali e carregar. Isso vai dar problema. Aqui em Brasília não pode fazer isso, porque Brasília, os pilotis das edificações são de uso Exato. público. Então eu não posso estacionar veículos lá Vai embaixo, vir, porque é de uso vai público. vir o valor financeiro para o condomínio e qualquer pessoa pode parar lá e fazer a carga, né? Não, mas não é só isso. Além disso. A legislação proíbe que eu estacione carro no pilotis. Também. E esse é o grande problema. A segunda questão é que, para que eu faça a instalação, e aqui eu já conheço prédios que estão fazendo assim, Maísa, instalação nas áreas públicas adjacentes ao condomínio, nos estacionamentos públicos. Então, eles instalam ali, no limite da edificação, os aparelhos e puxam o cabeamento para o carregamento. Digo para vocês, senhora síndica, senhores síndicos, seus condôminos, eu preciso de autorização do Estado. Eu não posso utilizar área pública do condomínio, do Estado, municípios ou da União sem autorização do Estado. Então, caso queiram fazer isso, façam um projeto, dê entrada nas prefeituras municipais ou, no nosso caso aqui, nas administrações regionais e peçam a autorização do poder público para fazer isso. Senão vocês serão multados e obrigados a retirar esses aparelhos das áreas públicas. Ó, a Cristina colocou aí, aprovei em assembleia a reforma elétrica, mas ainda não levei a pauta para instalação dos carregadores. Vou preparar o prédio, correto? Corretíssimo. Primeiro você prepara o corpo para depois começar a fazer a maratona. Não adianta querer sair fazendo maratona sem ter um preparo físico. Corretíssimo. Prepare a estrutura do prédio, prepare tudo certinho e depois o segundo passo é a aprovação da instalação e ver o que nós estamos conversando. O quantitativo de moradores que querem,
como dividir. E aí, só para finalizar essa questão, Maísa, quando eu num prédio de 100 unidades, eu só tenho possibilidade de 10 instalarem, eu faço uma aprovação precária de utilização, já dizendo o seguinte: mesmo que você invista nesse valor, invista um valor representativo para instalar esse aparelho, quando vários condôminos necessitarem, a Assembleia irá revisitar o tema e irá criar um outro critério de utilização para os carregadores. Então, ninguém é dono desse pedaço, ninguém pode ter para si de forma exclusiva. Perfeito. É isso aí, meu povo. Olha, o Instagram do Dr. Délcio está fixado aí, tá? @Délcio Júnior Advogado Associados. Advogados Associados, no plural, tá? Vão lá, quem ainda não segue o Dr. Délcio, siga ele por lá, porque sempre tem conteúdo também. O Dr. Délcio é um parceiro meu aí desde muito tempo. Aliás, é a pessoa que eu sempre contei desde o início, desde a faculdade, né, doutor Délcio, desde a pós-graduação. E o doutor Délcio está aqui sempre comigo e eu sempre trago o doutor Délcio, gente, por tudo isso que vocês conhecem. É uma pessoa extremamente generosa em compartilhar o conhecimento que sabe e é uma pessoa que estuda muito, que tem muito conhecimento, que tem anos e anos e anos de mercado fazendo só isso e que vem aqui com muito prazer compartilhar todo esse conhecimento e eu sou extremamente grata por isso. E eu quero que vocês vão lá no Instagram dele e sigam lá também para que vocês possam ficar por dentro de outras notícias. Então, a gente ainda tem 6 minutinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Acho que não. Eu queria até convidar, Maísa, a você e convidar as pessoas que estão em Brasília ou próximas aqui de Brasília, que nós estamos relançando a pós-graduação em gestão condominial no SENAC. Então, nós teremos já na semana que vem, na terça-feira, dia 6, um coquetel lá no SENAC da 712. Eu queria convidá-la a participar desse coquetel de lançamento, será um prazer tê-la lá. E que quem tiver oportunidade, quiser fazer uma pós-graduação em gestão condominial, o Síndico Condomínio, em parceria com o SENAC, DF, está relançando esse curso. A Maísa já foi coordenadora desse curso, foi um prazer muito grande tê-la lá como coordenadora. E Eita, que travou muito de atrativo. novo. Travou de novo. Acho que agora voltou. Pronto. Voltou, né? Acho que voltou. Voltou. Então, assim, o valor lá é bem atrativo porque o SENAC não visa lucro. Então, estão todos convidados a participarem do lançamento e quem tiver interesse também participar do curso de pós-graduação. Mas nós temos 5 minutos, Maísa. Eu não sei se tem alguma pergunta ainda para respondermos. Não sei também, tem tanta coisa aqui para cima que eu acabei não encontrando. Mas, deixa eu ver. Tá travando de novo, acho que o seu tá travado de novo. Ah, não, pronto, destravou. Pessoal, o que ele falou foi que o SENAC, esse curso foi um curso de pós-graduação, que eu aprovei esse projeto no SENAC em 2013, se eu não me engano, acho que foi isso, né, doutor Délcio, 2013? Não me lembro. Foi muitos anos. Né? O projeto foi aprovado no SENAC, foi aprovado no SENAC de São Paulo, então o projeto é o mesmo, ele está lá, está aprovado para todo o Brasil. E a gente fez algumas turmas lá, onde o Dr. Délcio também participava como advogado, né, como direito. E eu deixei o curso, eu saí do SENAC já há um bom tempo atrás, e é isso que ele está falando. Eles estão relançando esse curso de pós-graduação, tá? Quem está em Brasília é no SENAC da 703/903 Sul. Mudou, Maísa. Na 712. Ah, mudou? Mudou, a faculdade é nova, coisa mais linda, você precisa ver. Nossa, eu não sabia, não. Agora fica na 712 Sul. 712 Sul, então, meu povo, é só em Brasília, tá, gente? SENAC São Paulo tem
Tem no Senac do Brasil inteiro, mas assim, tem que ter uma Maílza ou um síndico condomínio por trás para poder fazer acontecer, porque não é fácil não. Não é fácil e por isso não tem aí nos outros Senacs aí do Brasil inteiro, mas o projeto está aprovado para qualquer Senac do Brasil inteiro. Só que, pelo que eu sei, não existe aí em outros lugares. Só em Brasília agora que o síndico condomínio está relançando. Agradeço a oportunidade de assistir a live. Boa noite, Cacá. Obrigada, querida. Obrigada a todos pela presença. E saibam que toda quarta-feira, às 8 da noite, estaremos aqui, eu com o Dr. Délcio ou com algum outro convidado, ou eu sozinha, para trazer sempre conhecimento e atualização para você que é e para você que quer ser um gestor profissional de condomínios. Então, Dr. Délcio, mais uma vez, muito obrigada pela sua parceria, muito obrigada pela grande aula que trouxe aqui para a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Desejo uma boa noite a todos, muita saúde, muita esperança e espero que todos possam usufruir de bens patrimoniais, como um carro elétrico, mas de forma muito responsável, muito tranquila e pensem, o seu direito acaba onde começa o direito de seu vizinho. É isso aí. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus. Um beijo para todos e até breve. Lembrem-se, vão lá no portal, tá? Portal Super Síndico. A gente vai recolocar, a gente vai colocar essa live lá para que vocês possam assistir também depois. Inclusive as outras lives anteriores a gente vai estar postando lá também. Então, quem ainda não curtiu, depois vai lá e curta a página para ficar por dentro. Portal Super Síndico. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.